que ele se encontrou, está fazendo o que gosta, né? Então, legal. Vamos agora falar com outro sorridente ali, o Prieto. A gente sabe da tua trajetória já bem antiga nisso. E eu queria saber o seguinte, Pietro. Primeiro, né, eu gostaria que você contasse um pouquinho a sua história, como você começou essa paixão e a importância também de estudar, né, de se especializar sobre o assunto que você gosta, né, aquilo que você quer fazer. Lógico, a gente está falando de carro antigo, estamos numa escola de restauração, mas eu acho que pode servir até para outras pessoas em outras áreas, né? Se eu gosto daquilo, eu vou me especializar naquilo, vou estudar, vou entender. Então, conta um pouquinho a sua história e também o que você acha desse mercado agora. Deixa o Gael com a mamãe, vamos falar. Trocou de colo. É isso aí. Trocou de cockpit. Mudou de cockpit. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer estar participando de qualquer ação aí elaborada pelo Clube do Carro Antigo, né? Eu comecei com uns 12 anos, mais ou menos, de idade, né? Meu pai, ele tinha uma empresa do ramo de veículos industriais, empilhadeiras, rebocadores, guindaste, essas coisas todas. E minha mãe não me aguentava em casa e falou para o meu pai, falou, leva esse moleque para lá, que senão a gente vai pôr ele para adoção. E eu era hiperativo e tal. É claro que com 12 anos, né, uma criança era totalmente informal, né? Ficava lá mais me sujando do que consertando as coisas, mas eu curtia muito aquilo. E com 14 anos foi quando eu entrei no Senai para fazer o curso de mecânica de automóveis. Na época era um curso período integral, ao longo de 2 anos aí. E nos momentos de férias eu ficava na empresa do meu pai estagiando, né? E aí acabou esse curso, né? essa formação. No Senai ainda eu fiz vários cursos de especialização, depois fiz faculdade, pós-graduação, e aí a vida seguiu, né? Então, o meu início foi com veículos industriais, né? Os veículos convencionais, né, urbanos aí que eu tinha, como eu vi, não? Eram veículos de amigos, né, da rapaziada lá do bairro e tal. Então, eu sempre atuei tanto com veículos industriais quanto com os carros de passeio, né? Morei uma temporada em Maceió para trabalhar com veículos pesados, né, com caminhões e ônibus. E há algum tempo trabalhando com os carros antigos, né? E o que eu vejo desse mercado, Pagoto, é que eu acho que não só na área automotiva, né? Eu ouso dizer aí que em tudo que é prestação de serviço, a gente carece de mão de obra qualificada, né? E eu atribuo isso a uma parada histórica, né, cara? Antigamente, o sujeito começava a fazer algum tipo de trabalho no carro dele, poxa, sei lá, uma troca de lâmpada, né, uma mangueirinha que estava vazando, e aí ele ia buscando informação com os amigos, ele ia criando coragem, fazia um freio na garagem, daqui a pouco ele estava mexendo no carro dos amigos, e abria a oficina na garagem de casa e fazia carreira com isso, né? Outros entram, moleques também nas oficinas aí, como ajudante, vai fazendo carreira, depois abre a própria oficina e vive assim. Não tiro o mérito desses caras, né? Eu acho que o conhecimento informal é fantástico, né? A rua, né, ensina coisas que a escola não ensina, né? Não por incompetência da escola, né? Mas porque, poxa, a gente tem uma diversidade muito grande de modelos, né? E é impossível numa escola você estudar a particularidade de cada um desses modelos, né? E o que eu vivi, né? Eu falo por mim. O que eu aprendi em 2 anos, né, dentro de uma escola, obtendo ali um conhecimento formal, eu ouso dizer que jamais eu aprenderia numa oficina, né? Mais uma vez, não por incompetência da oficina, né? Mas porque a correria do dia a dia não permite, né? Não tem
condições do proprietário, né, digamos que ele seja o detentor ali do conhecimento, ele colocar o ajudante embaixo da asa, na hora que for tirar um motor, ficar dando aula de como tira o motor, na hora de desmontar o motor, como funciona o motor. Não tem tempo para isso na oficina, né? Então, eu acredito muito na união, né? Eu acho que a proximidade à perfeição, não vou dizer que vai atingir a perfeição, que seria muita ousadia, né? Mas eu acho que você beira a perfeição se você auxiliar, né, o conhecimento formal de uma escola com o conhecimento informal aprendido ali no dia a dia, né? Com quem tem a graxa na unha, que muitas vezes, nunca passou por uma escola e que, infelizmente, por conta dessa deficiência, peca muito, né? Então, o que eu vejo hoje, Sem né? Eu dúvida. trabalho tanto com... Eu Oi, trabalho pode tanto com... falar, desculpa. Posso falar? Pode, desculpa. Falo muito, meu. Descendente de Não, vai italiano, falando, vai, tá espanhol, ótimo. Tá. Eu também, vai falando. E eu atuo tanto com carro contemporâneo quanto com carro antigo, né? E eu vejo que nesses dois mercados falta aquela galera da afinação, saca? Que tenha uma visão sistêmica do carro, que conheça bem o sistema que ele está reparando, que consiga enxergar, né, os ensaios, os testes necessários para identificar a falha e atuar de maneira precisa, né? Então, infelizmente, por falta desse conhecimento formal, fica muito no empirismo, saca? Tipo, tá falhando? Troca a bobina, né? Mas é um Corolla. Mas não tem problema. Esses dias eu peguei um Fusca que estava falhando e era bobina. Então, vamos trocar a bobina, que pode ser bobina. Falhava do mesmo jeito. E aí troca a Não dá, bobina né? e não muda, né, cara? E aí fica aquela tentativa e erro. E E deixa só te falar uma coisa que também eu tenho sentido, eu estou há mais de 30 anos no mercado de carro antigo e também mexendo nos meus carros mais novos e tal, né? A gente sempre, rato de oficina, vamos falar assim, né? Uma coisa que a gente sente falta, que antigamente tinha muito e hoje não tem mais, é aquela oficina que vai de pai para filho, que era uma forma de que o pai levava toda a experiência dele para o filho, né? Então ele era um cara que mexia com suspensão, o filho dele ele passava para o filho uma teoria junto com a prática. Então hoje em dia a gente vê muita gente chegando sem ter uma bagagem, vamos falar assim, familiar, como era comum antigamente. E em contrapartida nós temos uma coisa muito bacana hoje, que é muito mais facilidade de informação. Então, a pessoa que quer, e é uma coisa que a gente vê na escola também, quem quiser se aprofundar, quem quiser aprender mais, tem acesso à informação, né? Porque antigamente você tinha que ficar perguntando para um, para outro, né? Para aquele tiozinho que mexia em carburador, como é que regula a boia. Hoje você tem condição de ter esse acesso, né? Mas legal. O que eu vejo que implica muito nessa transmissão do conhecimento é o medo, digamos, do empresário, né? Então, quando o pai está passando conhecimento para o filho, ele almeja que o filho assuma a oficina e vida que segue, né? Agora, quando se trata de um funcionário, vem aquele receio, vou ensinar, o cara vai ficar muito bom, vai querer ganhar muito, Vai ou ele montar a vai ficar oficina muito dele. bom, o concorrente vai levar ele embora por R$ 50 a mais, né? Então, falta um pouco de visão de gestão de negócio também aí para os donos de oficina, né? Mas como você já colocou, é um mercado em crescimento aí, tem espaço para muita gente, e aqueles que se dedicarem aí a se especializar realmente, compreender bem as coisas e prestar um bom serviço, esse vai pegar uma boa fatia do mercado e vai se solidificar com certeza. Tá bom. Eu queria passar para o Pedrinho, mas antes eu queria falar com o Michel e com a Viviane. Tem algumas pessoas com muita dificuldade de entrar, não sei por quê. Eu estou recebendo aqui alguns WhatsApps aqui do pessoal aí que está tentando entrar, inclusive o Roberto Suga, não sei se ele conseguiu entrar. Tem um pessoal aí, o Danilo, que é do Chrysler Club. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo acesso, não sei por quê. Bom, Pedrinho, está com áudio agora?
Ou vamos Eu passar acho, para o Castilho? acho que tá agora. Mas pode falar mais baixo, não precisa. Ficou forte aqui. Eu estou de fone e você gritou no meu ouvido. Mas tá Ficou ótimo. melhor? Agora ficou melhor. Tá Pedrinho bom. agora está todo equipado. Você está parecendo um chefe de equipe da Mercedes, né? Não está parecendo? Engenheiro da Mercedes. Pedrinho, então, conta para mim a sua história, né? Eu sei que você tem uma origem de mecânico. Uhum. E quando que você resolveu trabalhar com carro antigo e como eu falei, né? Apesar da quarentena, você ainda tem muito serviço, né? Conta para gente como é que tá aí. Sim. O meu avô era mecânico, o meu pai é mecânico, e aí eu tenho um irmão mais velho que não seguiu a profissão de mecânico. E aí quando eu cheguei na idade de ir para o Senai, né, eu sempre ajudei, as minhas brincadeiras eram dentro da oficina, brincando dentro dos carros, ajudando a empurrar, quando o pessoal ia empurrar eu estava dirigindo. Então, quando eu fiquei na idade de ir para o Senai, o meu irmão fez ferramentaria. Então, meu pai me deixou livre para escolher a profissão, né? E o primeiro semestre do Senai, ele é meio que dinâmico. Você não... Assim, você escolheu um curso, mas depois desses 6 meses você pode mudar, né? E eu já entrei como sendo... com a ideia de ser mecânico, né? E aí a gente pegou e acabou concordando em continuar na mecânica. Eu conversei com meu pai e com a minha mãe. E aí a ideia era eu herder a oficina dele, né? Mas eu via que ele tinha muito problema na oficina, de atender o cliente, de receber. Eu via a dificuldade que ele tinha, né? Aí, quando a gente chegou no determinado ponto, que eu fui estagiar pelo Senai numa empresa e decidi sair para ajudar ele na oficina. E aí ele ficou todo feliz que o meu filho se formou no Senai, era orgulho do pai isso, né? E aí eu decidi que eu ia casar. E falei para ele que eu ia ter que trabalhar num lugar para manter a minha família, né? E ele falou que não precisava eu trabalhar no lugar, que aquilo que eu estava cuidando ali era meu. Mas eu não acreditava, né? Que aquela oficina ia gerar frutos para mim, para o meu pai, para a família que eu estava criando. Então eu fui trabalhar na Fiat. E meu pai ficou um mês muito chateado comigo, mas depois viu que isso ia ser benéfico para mim e para ele, que eu trouxe muito conhecimento da Fiat lá para a nossa oficina. E aí, até que ele aposentou e me entregou a oficina de porta fechada. E eu, muito chateado, falei para ele que não ia ficar com a oficina, que ele podia desmontar a oficina, que eu não era... o meu perfil não era de comerciante, que eu não ia conseguir manter aquela oficina como ele conseguiu manter ela por 35 anos. E aí foi outra decepção, né? E aí, desde a época que eu trabalhava com meu pai, eu comecei a atender uns clientes remoto. O cliente era do Guarujá, ele tinha que fazer uma revisão, vela, cabo, correia. Eu pegava a moto e descia no Guarujá e trocava. E meu pai falou, você tá maluco? O dia que você esquecer uma ferramenta vai ser prejuízo. Mas eu, na minha cabeça, eu desmontava e montava o carro antes de ir no carro. Então eu já tinha ideia de tudo que eu precisava e um pouco mais. E tomei isso como prática depois que eu saí da Fiat. Que aí acabou o mercado, eu estava desatualizado dos carros de outras marcas e fui trabalhar de lavador de peça numa oficina para me chegar junto nas outras marcas, Audi, BMW, isso foi 99, 2000, né? E até a oficina que eu sou amigo do proprietário até hoje, né? Motor Zoom, em Santo André. E aí, chegando lá, ele me colocou para lavar a peça e chegou um Fiat 147 com a correia dentada quebrada. E ele falou, ô homem Fiat, faz o cabeçote do 147. E eu fui fazer, e 3 dias depois o carro estava funcionando, e aí isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu comecei a trabalhar na oficina como o único mecânico da oficina, onde ela tinha 3 até então. E ele falou, se você montou esse carro em 3 dias, sem precisar levar na retífica, você consegue cuidar da minha oficina sozinho. E trabalhei lá por 6 anos, sem ter férias, sem nada.
E até que cansa um pouco, né? E aí cansei e decidi montar o meu atendimento a domicílio formal. Só que aí eu tive um outro problema, que os meus clientes achavam que aquele atendimento que eu fazia na casa deles, à noite, de final de semana, era um bico. Então ninguém me chamava durante o dia. Me chamava sempre à noite, de final de semana, feriado, e aí eu mantive, porque eu falei, não posso perder essa bocada, eu não tenho mais registro em carteira, e continuou por 15, 20 anos, e tô aí. E clientes que eram do meu pai entraram em contato comigo, querendo esse atendimento, né? E aí conheci um cliente que é comum, amigo comum de uma outra pessoa, que me levou para o Clube do Carro Antigo. E lá fiz os cursos, ou boa parte dos cursos, e um desses clientes começou a montar uma coleção, e montou a coleção inteira dele, praticamente toda a coleção eu comprei, e aí um vai falando para outro, você vai indo em encontro, um indica, um dos integrantes, ou quase todos os integrantes daí, também indicam, se precisar o Pedrinho, né, Pagoto, Castilho, praticamente a família do Castilho inteira conserta o carro comigo, Pagoto, puta, esse cara é demais, e me indica para todo mundo que ele conhece e que ele não conhece, né. A própria escola, com os alunos precisam, eu coloco à disposição dos alunos para eu ir na casa deles, ajudar eles a fazer o serviço. Aí vai eu e minha esposa, a gente fica lá, os caras erram, eu conserto, e pelo WhatsApp, puta, é sensacional, né? Mas eu digo que a profissão, quando não vem de berço, quando o cara chega, que nem o Pietro falou, o cara chega de uma outra profissão, para ele pegar o feeling dessa profissão, ele tem que batalhar muito, ele tem que gostar muito, porque não é fácil. Tem hora que dá vontade de desistir. Quando você pensa em dinheiro, que você tem que pagar a conta, você fala, não, eu vou desistir, daqui não vou conseguir sobreviver com isso. E aí tem época que é mil maravilhas, puta, cai tudo certo, entra dinheiro, você faz de tudo, a família incentiva, como deve ser também em outras profissões, né? Mas eu digo que a mecânica, o cara tem que gostar além do normal. O cara tem que ser doente por isso, entendeu? E na hora de resolver problemas, Thaís, o Pietro, o Leandro, sabe que às vezes você perde 5 dias e era meio parafuso que você tinha que soltar. E aí você fala, como eu não vi isso? Cara, na segunda vez que você tentou, não conseguiu, sai, vai fazer outra coisa, vai dar uma viajada, entra no seu carro antigo, vai dar uma volta, pega a esposa, esquece. Na hora que você voltar, 10 minutos você resolve. Então, muitas coisas não tem o que a gente ensinar ou o que a gente falar, vai ser o dia a dia da pessoa que vai mostrar para ele como vai ser, né? Eu amo minha profissão. Se eu precisasse começar lá, quando eu tinha 13 anos, que eu entrei no Senai, tudo de novo, eu começaria tudo de novo, porque, eu amo. Eu não faço pelo dinheiro, muita gente sabe. A minha esposa fica com raiva quando eu falo. Eu faço porque eu gosto. E eu tento, todo dia, reduzir o tempo de serviço que eu gasto para fazer cada serviço. Então, o Castilho já presenciou eu trabalhando, o Pagoto também. Eu fico estudando o estudado para reduzir o tempo, porque tempo é dinheiro. Então, se eu reduzir uma troca de embreagem de 3 horas em uma, eu tenho 2, ou para descansar, ou para fazer outro serviço, ou para andar de carro antigo. Então, é maravilhoso. Eu agradeço o meu pai de ser mecânico, meu avô, alguns primos meus, por parte de pais, também são mecânicos. Todos é a mesma luta, né? E eu tive o privilégio de estar no meio do carro antigo, né? Que isso para mim é maravilhoso. Andar nos carros que eu fui para a escola, nos carros que era igual do meu avô, dos meus tios, é maravilhoso. Sem palavras. Se eu ficar falando aqui, eu acho que fico o dia inteiro, a noite inteira e não vou cansar. Bom, Pedrinho, nós que temos que agradecer, obrigado pelo seu depoimento. A gente sabe o quanto você é apaixonado, como você faz as coisas com amor. Quando a gente te indica,
é porque realmente a gente sabe disso, a gente sabe que você não sabe dizer não, vai atender todo mundo e tem essa paixão, né? Então, é uma coisa muito legal e em todas as áreas, viu? Quando você fala assim em outras profissões, eu acho que é um depoimento que você deu que vale para todo mundo, né? Existem crises, existem altos e baixos, vai ter mês que você não tem dinheiro para pagar a conta, vai ter mês que você tem dinheiro, mas o principal é fazer o que você gosta. Se você é um mecânico, se você é um médico, se você é um advogado, o que você for, você tem que fazer com o que você gosta, né? Que realmente a paixão é que move isso, né? É porque Antes de tem, falar com... é Desculpa. porque tem muita gente, o Michel quer falar, mas é rapidinho. Tem muita gente que acha que a gente tá trabalhando no que gosta, tá feliz, que tá cheio de dinheiro, né? E o cara acha que ele virando mecânico, ele vai ter muito dinheiro, né? E na verdade a nossa Olha, felicidade é por fazer o que gosta, né? E não pelo dinheiro, né? você sabe que meu pai falava isso quando eu era pequeno, e eu passo para meus filhos a mesma coisa. Faça o que você gosta, faça aquilo que você gosta, porque você vai fazer bem feito e o dinheiro é consequência. Você não vai ficar milionário. E o dinheiro tem formas e formas de ganhar dinheiro, né? Então eu acho que a profissão, antes de mais nada, tem que ser um dom. Antes de passar para o professor Castilho, eu estou vendo que o Michel está ansioso para falar alguma coisa. Tem alguma pergunta aí, Michel? O que aconteceu? Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Um dos nossos participantes, o João Marcelo, ele perguntou sobre que a gente tem poucos excelentes restauradores em madeira. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Realmente, muitos carros antigos, os mais antigos, os carros pré-guerra, têm estrutura em madeira, né? E, como já foi falado, alguns profissionais, né, vão sumindo, né? O pessoal acaba não tendo demanda, acaba diminuindo, né? E realmente existe vamos falar assim, essa falta, né? Existem bons profissionais ainda. É uma coisa que até gostaria de falar com o nosso presidente aí, o Ricardo Luna, né? Existe o planejamento de se fazer um curso de marcenaria, porque a marcenaria, além da estrutura desses carros mais antigos, podem ser utilizadas em outras áreas do automóvel, estruturas de capota e tudo mais, né? Então, vou aproveitar o Ricardo. Fala alguma coisa sobre o curso de marcenaria. Então, quando a gente iniciou a escola, a gente sempre teve o objetivo de oferecer todos os cursos, né? Tem cursos que têm mais demanda e tem cursos que têm menos demanda. Então, conforme a demanda vai aparecendo, a gente vai montando os cursos. Então, né, dessa maneira, a gente já realizou praticamente todos os cursos, todas as áreas, exceto marcenaria e tapeçaria, que são cursos que não apresentaram demanda. Então, assim, não tem procura de alunos. O curso está disponível, ele está formado, tem professor, mas é um curso que não houve inscrições suficientes para a gente poder oferecer esse curso, né? Tapeçaria e marcenaria. Mas, assim, pelo que você pode até confirmar o que eu estou falando, existem muito poucos marceneiros, se não for um ou dois, no Brasil, né? Principalmente que fazem wood, né? Tem alguns exemplares aqui no Brasil, aquelas peruas que o pessoal chama de wood, que são obras de arte, né? Então, assim, as pessoas que fazem esse tipo de trabalho deve ter um ou dois, você pode até dizer o nome. Então, assim, quando a pessoa fala da profissão de restaurador, vem na mente a mecânica, a funilaria e a pintura, né? Só que existem muitas subdivisões que não são atendidas. Então, por exemplo, você tem o restaurador de painel de carro. Você pode ser um restaurador de painel de carro, você pode ser um restaurador de calota, entendeu? Você pode ser um restaurador de friso. Então, assim, existem muitas subdivisões aí na profissão
que se você se especializar, você se especializando, você vai ter trabalho, porque as pessoas procuram pessoas especializadas. Ele não vai mandar restaurar um friso de um carro raro que ele tem em qualquer pessoa. Ele vai mandar num cara especialista. Ele tem uma calota lá que não tem outra, ele vai mandar no especialista. E assim por diante. Então, assim, falta os especialistas na área. Então, quando a pessoa pensar em entrar na restauração, não lembra só de mecânica, funilaria e pintura, né? Pensa em coisas que ele tem habilidade, que ele gosta, que ele pode ser um especialista de um restaurador de motor de arranque, por exemplo. Então, tem um motor de arranque um carro muito raro, ele pode ser um restaurador só de motor de arranque. Ele vai ter muito trabalho, né? Ele vai ter muita... E pode cobrar um valor bacana, porque é uma especialização que compensa para o proprietário pagar. Então, dá para ele cobrar um valor justo, né? Que vai compensar para a pessoa que está pedindo o serviço. Legal, Ricardo, exatamente, eu ia tocar esse assunto mais tarde um pouquinho, mas é bem isso, né? Hoje em dia existem várias demandas para restauração, né? Um exemplo disso é o curso que a gente faz de impressora 3D, né? Muita gente vai começar agora a restaurar os carros dos anos 90, que tem muita coisa, muita peça de plástico, muito detalhe, né? Então, às vezes, você pode ser um restaurador, se especializar em reproduzir peças plásticas em 3D, né? Outra coisa que eu estava falando para o pessoal aí dos carros dos anos 90, né? Uma pessoa que se especializa em restaurar motores de vidro elétrico, de trava elétrica. Então, os diversos restauradores do Brasil vão precisar de um cara que saiba restaurar um painel, restaurar um volante, restaurar... E, às vezes, você pode fazer na garagem da sua casa, começar uma prestação de serviço interessante e se especializar numa área, né? A gente sabe de gente que restaura espelho retrovisor, né? Lanterna, pega 2, 3 lanternas e faz uma nova lanterna a partir disso, né? Então, assim, o mercado de restauração ele está em crescente sempre, né? Porque os carros vão ficando antigos, né? Então, hoje, o cara que vai restaurar a lanterna traseira de um Monza Classic é a mesma coisa do que era antigamente restaurar uma lanterna de Bel Air. Vai ter que ter uma pessoa especializada para fornecer essa mão de obra para diversos restauradores, oficinas, né? Então, quem quer trabalhar com carro antigo e fala, puxa, mas eu não tenho estrutura para comprar para alugar um imóvel de 400 metros, fazer uma cabine de pintura, ter equipamento de funilaria e pintura, por que você não pode começar na sua garagem e especializar na tapeçaria, na marcenaria? Quantas pessoas estão restaurando Ford modelo A, Ford modelo T, um cajado de madeira de uma janela? Às vezes você, com uma tupia, uma furadeira, uma lixadeira, você pode começar a fazer um trabalho de madeira e oferecer às oficinas de restauração. E a escola de restauração está aberta para interessados em diversas áreas, né? Então, essa demanda que surgiu, por exemplo, da impressora 3D, outro dia, né, eu cheguei a ver um carburador fabricado com a tecnologia de uma engenharia reversa. A partir de um carburador, fizeram o carburador na impressora 3D. E aquelas impressoras que eram caríssimas, já quase que você já vai comprar na Calunga e pôr no teu quarto a impressora, né? Então, vamos só para dar sequência, nós estamos com o nosso professor Carlos Castilho aí, ansioso para falar. Antes tem alguém que levantou o dedinho lá. Castilho, você deixa, por favor, as damas interferirem um minuto antes da sua apresentação? Fala, Thaís. Então, eu queria só dar uma comentadinha sobre esse negócio de especialização, porque realmente as pessoas pensam, poxa, eu queria tanto trabalhar com carro antigo, mas os carros antigos são tão grandes, aqui na minha garagem não cabe, não sei o quê. Mas tem isso, você não precisa trabalhar com o carro inteiro logo de cara, né? O Jorge colocou aqui num comentário, por exemplo, de recuperação de frisos. Também é um mercado
que é muito carente hoje em dia, de gente boa que recupere ou até que faça frisos, né? Outra pessoa que colocou também, ó, João, colocou sobre restauração de peças em plástico, sobre as texturas. Isso daí a impressora 3D resolve mega bem, mas tem essa coisa, né, desse mercado de miudezas da restauração, que você pode começar a se inserir nesse mercado a partir daí. Então, você não precisa de uma mega estrutura e daí vai evoluindo, né? E vai conquistando mais espaço. Ou um mega investimento, né? Que muita gente pensa já, né? E se especializar. Eu acho que é muito legal. Eu lembro, por exemplo, de uma oficina que só mexia com motor de limpador de para-brisa, né? E hoje a gente tem uma carência, né? Quem enrola o motor de limpador de para-brisa 6 volts do Volkswagen? Com um monte de carro que estão saindo, né? Mensalmente sai Fuscas, né? Então é muito legal. Nós temos aí a participação aí do Danilo. O Danilo, ele tem engenheiro, trabalhou ele está dando um depoimento aí no chat. O engenheiro trabalhou na General Motors e que agora, com muita coragem, está se especializando em carro antigo e montou também a oficina dele, a Sonho em 4 rodas. Obrigado pela presença, Danilo. E é isso aí, ele tem diversos fornecedores para diversas coisas, está com dificuldade, ele fala, tenho dificuldade em algumas coisas, falou de uma funilaria mais caprichada, né? Então, assim, a tendência, eu acho, no ramo de carro antigo, é uma especialização. Eu acho que é por aí o caminho, porque as restaurações estão cada vez se afastando mais daquelas reformas e virando realmente restaurações. Então, vamos deixar o nosso professor Carlos Castilho falar um pouco, contar da sua experiência, de como ele entrou no ramo de carro antigo, também é um apaixonado, também é um estudioso e apaixonado. Então, vamos falar um pouquinho aí, Castilho, agora com a palavra. Demorou, mas você vai falar. Vamos lá. É bom, né? Dá para a gente pensar bastante antes de começar a falar e ouvir bastante. Que bom que a gente tem sempre gente muito apaixonada, né? Participando de tudo isso. É um prazer estar aqui presente com todo mundo que a gente conhece, com a Thaís, em primeiro lugar, primeiras damas, né? Faz tempo até que a gente não se fala. Com o Prieto, que bacana um casal que trabalha junto na área, né? Putz, que bonito que é isso, cara. Você sabe que tem comentários aqui, né? Que estão mandando para mim aqui, falando assim, pô, que legal, adorei esse pessoal, né? Adorei esse casal e tal. E que bacana que o Leandro, que foi nosso aluno, se especializou em Citroën, que é um carro que, principalmente o DS, né, Leandro, é um carro que significa um salto quântico na história do automóvel, né, em termos tecnológicos e tal. Eu acho que a gente está se especializando lentamente no Brasil. O Pedrinho, que bom que ele está aqui também, que o Pedrinho é um cara que eu não tenho nem o que dizer mais do Pedrinho, eu sou um fã do Pedrinho, eu faço propaganda dele para todo mundo. E quando o Pedrinho foi arrumar um carro meu pela primeira vez, que ele nunca tinha mexido naquele carro, ele já foi mexendo, preparando tudo e tal, soltando tudo quanto é peça, com uma rapidez, cara. Eu falei, Pedrinho, peraí, você já mexeu nesse carro? Não, nunca mexi. Eu falei, mas como é que você está fazendo isso? Eu estudo, Castilho, eu estudo antes. Cara, é essa alavanca que eu queria colocar aqui para vocês, para quem está nos ouvindo, que inclusive eu gostaria de agradecer a presença de todos aí pelo Facebook e outros canais. Profissão de restaurador é, antes de mais nada, a profissão de um pesquisador. Você é um pesquisador de história, da tecnologia, é um pesquisador do comportamento humano, inclusive, porque o comportamento humano é influencia em como o automóvel evoluiu através do século XX. Eu estou puxando brasa para minha sardinha aqui, né? Porque eu sou professor de história no clube. Eu já fui muito cliente, e eu sei o quanto cliente, às vezes, pode ser um amigo, mas às vezes pode ser um chato que te atrapalha no trabalho, tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu sou chato, tá? Eu sou aquele cara que fica... Quando fiz algum trabalho nesse sentido, eu ficava em cima, enchendo o saco do coitado, da coitada lá, até sair perfeito e tal. Por quê? Porque todos nós somos apaixonados. Eu acho que, disso que eu estou falando,
essa questão da paixão e o quanto é difícil, quanto a profissão exige de você entrega no âmbito da pesquisa e o quanto você deve cada vez mais estudar e se especializar, e essa relação com o cliente, eu acho que é o seguinte, essa oportunidade que nós estamos tendo, aquela para cair no clichê, né? Que a gente prefere ou ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? O copo pode estar meio cheio, né? Olhando pelo lado da oportunidade, o que a gente está passando hoje, e todo mundo que tá em casa, e há uma retranca no sentido de investimento de restauração, uma retranca potencial, pelo menos, e isso pode se agravar ou não, dependendo para onde vai a economia do Brasil e do mundo. E aí eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, de lembrar alguém, que eu não vou lembrar o nome agora, que, se não me engano, um assessor de um ex-presidente americano, dando uma entrevista, falou, é a economia, estúpido. Ou a economia vai para frente, ou ninguém vai restaurar e ninguém vai fazer mais nada. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa fazer todos os nossos esforços, cada um no nosso âmbito, para que a economia vá para frente, dar força para quem está tentando fazer isso acontecer da melhor maneira. Bom, enfim, voltando ao aspecto de pesquisador na restauração, eu diria o seguinte, o Prieto tinha comentado da quantidade quase infinita de automóveis, de modelos que a gente tem, e é quase impossível, quase não, é impossível para qualquer restaurador em qualquer lugar do mundo, por mais experiente que ele seja, dominar amplamente todo e qualquer modelo de automóvel. Nas minhas andanças de pesquisa aí nos últimos 20, 30 anos, eu descobri que nós temos aí quase 5.000 marcas de automóveis que já existiram. E eu sempre digo isso nas aulas de história, porque as pessoas geralmente falam assim, mas são 5.000 modelos? Não, 5.000 marcas. Acreditem se quiser, né? Então, você pode pegar um Roosevelt, que é um carro feito na década de 20 nos Estados Unidos, e você não sabe nem como ele foi feito, onde foi feito, né? Então, como é que você vai encontrar informação desse carro? Muitas vezes as informações são pífias. O que você vai fazer é cruzar informações, muitas vezes, das tecnologias que eram aplicadas naquele momento histórico. Então, só para vocês terem uma ideia da responsabilidade que é fazer o restauro, que eu considero uma profissão nobre. Por que uma profissão nobre? Porque você está resgatando a história do mundo, mais especificamente a história da mobilidade, mostrando como as pessoas se deslocavam, como as mercadorias eram transportadas, que tecnologias eram aplicadas naquele lugar, naquele tempo, e você está preservando isso para retransformar em conhecimento para as novas gerações. Porque é muito importante a gente entender o caminho que foi construído, que foi pavimentado, sobre o qual nós caminhamos hoje, que são essas pessoas do passado. É impossível a gente ter futuro, um futuro decente, se a gente não respeitar o passado. E o que a gente está fazendo é isso, ao restaurar. A gente não está simplesmente ofertando para alguém que tem condições econômicas um carro restaurado para ele dar uma volta no fim de semana. Não, a gente está fazendo isso para a sociedade como um todo. Porque não é só o proprietário do automóvel que está extraindo prazer de guiar esse carro e tal. E também, obviamente, não é só o prazer, tudo tem prazer e tem um pouquinho de dor de cabeça também. E a gente acaba, como quem gosta de carro antigo, acaba extraindo prazer da dor também, né? Porque correr atrás, né, Thaís? A Thaís está fazendo assim, o Prieto também. Correr atrás de quem fornece peça, de quem fornece serviços, é uma saga que te transforma, porque você evolui como pessoa, porque você conhece gente nova, você aprende a se relacionar, né? Então, quer dizer, o restauro não é apenas e tão somente você recuperar o patrimônio físico ali, né? Você está modificando a sociedade. Eu estou ficando poeta daqui a pouco, né, gente? É que eu também sou muito entusiasmado com essa questão, sabe? Eu sou um apaixonado por história. E eu já disse na nosso último webinário,
o quanto eu aprendi a canalizar essa minha paixão. Quando eu deixei de ter dinheiro para fazer alguma coisa em termos de restauração minha, o quanto eu canalizei isso para o estudo da história e para a transmissão desse conhecimento para as outras gerações. Acreditem, é um prazer enorme para mim, ou até maior do que muita gente que restaura um carro, eu dar aula. Então, existem vários canais para a gente canalizar realmente. Professor Castilho, professor Castilho, você falou uma coisa que é muito importante e que eu acho que é o sentimento de todos. Quem tem um carro antigo tem um pedaço da história na sua mão, você está conservando na sua garagem um pedaço da sua história. E cada pessoa envolvida na restauração tem uma responsabilidade por passar essa história para frente. Né? A gente sabe que daqui a 50 anos, talvez ninguém esteja aqui mais de nós, e o carro vai estar aí, vai estar preservado, vai contar a história para todo mundo. Então, a história, muitos carros que estão aí antigos, eu vi novo na concessionária, como alguns aqui viram, os mais velhos, os mais novinhos não. Mas, assim, é isso aí, se a gente não preservar, como é que vai contar essa história? Michel, tem mais pergunta aí? Temos uma pergunta do nosso amigo Valentim no Facebook. Eu queria que você mesmo, Pagotto, falasse um pouquinho a respeito. Pois não. Vocês acham que uma única pessoa pode fazer mais de um serviço na restauração com alto nível? É possível, tá? Existem pessoas que são aí, têm multifuncionalidade, mas a tendência atual é das pessoas realmente se especializarem, né? Lógico que um bom mecânico pode entender de elétrica, pode entender alguma coisa de tapeçaria, mas normalmente a especialização é mais interessante, né? Existiam algumas pessoas mais antigas que faziam tudo num carro, tal, mas é um pouco complicado, tá? A tendência hoje, eu acho que é de especialização, né? Então, assim, um bom tapeceiro, ele vai desenvolver as técnicas, vai ter a ferramenta, vai ter os materiais para fazer a tapeçaria. Assim como um bom pintor, ele vai ter... porque, assim, além de tudo, né? Como tem vários modelos de carro, tal, tem vários componentes, vários estudos para se fazer, né? Então, na pintura, na tapeçaria, na mecânica, cada um acaba se especializando. A tendência é essa, né? Bom, nós estamos indo para os nossos 10 minutos finais aí, e eu queria agora fazer uma rodada aí com todos e assim mais para deixar todo mundo para fechar o nosso papo de hoje e dentro da linha até que o Ricardo falou, o que vocês sentem de oportunidades no mercado de restauração? Como, por exemplo, a gente falou aí de algumas especializações, né? De, sei lá, mexer com impressora 3D, restaurar só emblema, restaurar lanterna, para-choques, né? O que vocês acham de oportunidades e especializações que podem acontecer? Vamos passar aí, quem tiver interesse de falar. Você quer começar, Leandro? Vamos dar uma rodada aí, um bate-papo do que sente. O Leandro acho que podia falar até como especializado aí numa marca que não tem muita gente que mexe, no bicho-papão, que é uma suspensão hidráulica aí de Citroën, né? É difícil se especializar, vale a pena e pode ser uma oportunidade? Vamos começar com o Leandro e depois quem quiser ir falando vai emendando aí, porque o nosso tempo está um pouco curto. Vamos lá, Leandro. É bacana sim, o Pagotto, se especializar. A gente mesmo que se especializou, porque são muitas coisas assim que você tem que entender
do carro para você começar a mexer, assim como o Citroën mesmo, é todo complicado mesmo. É difícil você pegar isso de todos os carros, igual vocês falaram mesmo. E a especialização fica mais fácil. Depois que você entende o carro, é igual o Pedrinho falou, você imagina na cabeça aquilo desmontando e montando, você vai lá, executa e resolve o problema. Pagotô, deixa eu falar um pouco. Legal. Pode falar, Pedrinho. Vem daí. Eu sempre gostei muito de mecânica e quando eu decidi me especializar em carburador, foi justamente assim, cada lugar que você ia mandar restaurar um carburador, uma pessoa falava uma receita ou um tipo de banho, né? Então, eu comecei a conversar com todos que fazia, desde os carburadores Urano, carburadores Brasil, a AM, enfim, eu fui em todos. E cada um fez um carburador para mim e eu coloquei no meu próprio carro para testar a durabilidade do banho, o acerto que ele tinha feito de giclagem, né? E aí eu percebi que assim, eles colocam como se fosse uma receita universal. Ah, a giclagem é tal, 20% a mais, um banho de níquel de dureza X e acabou, entendeu? E muitas vezes isso não aguenta, o carro não fica bom. Então, eu quis me especializar no carburador conforme o cliente. O cliente anda como? Devagar, uma vez na semana, só funciona na garagem, o outro anda na estrada pisando, o outro anda todo dia. Ah, eu quero mudar de álcool para gasolina, quero mudar de gasolina para álcool. Então, eu me moldei ao cliente. Eu faço o carburador, coloco uma giclagem, faço um acerto no carburador e coloco o cliente para andar. Então, eu fui me especializando nisso, claro, peguei muito conhecimento que meu pai me passou, mais algumas coisas que eu fiz de experiência, né? Colocando no meu carro, porque eu tinha que vivenciar para falar, oh, isso aguenta, isso não aguenta, né? E aí que eu me tornei não me digo um especialista, mas um bom conhecedor do carburador. E tive que estudar os carburadores novos que estão vindo dos Estados Unidos, que nem peguei um Edelbrock 0, com um banho de níquel que não é um banho, é uma pintura, e aonde essa pintura tem rejeição com a gasolina premium, uma gasolina pódio, uma V-Power, cria uma gelatina, mas o carburador é 0. E aí eu fui conversar com os cabelo branco, né? Os cabelo brancos sempre são muito inteligentes, né? Falou, ó, isso não é banho de níquel, é uma pintura. Vamos ver. Aí colocou um produtinho lá, falou, ó, é pintura, não é banho. E aí removemos aquela pintura, deu o banho de níquel no carburador 0, né? E então você tem que todo dia estar se especializando. Você vê coisa nova, você vai ter que comprar para você usar, para você falar assim, ó, isso funciona, isso não funciona, isso é bom, isso é ruim, né? Já sei até de quem que é esse carburador, eu já sei a história. E eu só tenho uma coisa para te falar. Você sabe que você está ficando cabelo branco, que você está passando muita experiência. Quem puder um dia assistir uma aula do Pedrinho de carburação, quiser saber como é que funciona um carburador de Venturi variável, né? Ele tem uma coisa, um lado didático, né? O Pedrinho, além de mecânico, ele na escola se revelou excelente professor, né? Tem uma didática maravilhosa. Ricardo, nem eu sabia, nem eu sabia desse dom, né? Só reforçando o que o Castilho falou, tudo que você vai fazer, você tem que pesquisar, estudar, e não só em uma literatura, em muitas, porque há conflito de informações, né? A gente estava conversando esses dias, eu, o João de Paoli e o Maurício, ele está restaurando um carro italiano lá, ele achou um monte de informações erradas, e para achar certa, ele batalhou. Então, o estudo é essencial em tudo. Acho que é um Lancia, né, que ele está restaurando? É um Lancia, acho que é? Não, é uma Maserati, chassi uma Maserati. Bacana, bacana. Bom, Ricardo, você tem alguma coisa para falar aí também? Vamos lá. Bom, eu queria falar sobre um aspecto importante, porque, assim, lá, tanto na escola como no Instagram, no Facebook, se a gente vê a estatística da presença das mulheres
é 5%. É engraçado isso, porque eu já acompanho isso já desde o começo. Então, quando você olha a estatística de alunos, estatística de seguidores do Facebook, estatística de seguidores no Instagram, é sempre 5%, né? Então, eu vou aproveitar a presença aqui da Thaís, né? Vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou complementar a minha fala aqui. Assim, a gente tem lá, a gente teve alunas, né, que fizeram curso, bolsistas também, teve até uma aluna que teve a oportunidade de trabalhar na Stock Car, né, numa equipe de Stock Car. Ela foi contratada por uma equipe, né, e se deu muito bem, né. Teve aquela menina que ganhou prêmio de pintura no Senai, né? Lembra aquela que era... Teve aquela no começo, né. E assim, a mulher, ela tem características que são favoráveis a determinadas funções, a determinados trabalhos na restauração. Não sei se muita gente não sabe, mas a mulher ela tem uma percepção da cor especial pela característica dela, né? Então ela tem, se você pegar coloristas, os coloristas de montadoras tal são mulheres, né? Então a mulher ela tem essa característica biológica que permite que ela tenha um reconhecimento melhor das cores, né? A gente tem parcerias com algumas oficinas, até eu gostaria de falar aqui, porque essas parcerias são importantes, porque elas promovem a formação dos jovens que a gente forma. Então, a gente tem eventualmente, temos alunos que se formam e temos oficinas parceiras que dão estágio para esses jovens. Então, eu queria aproveitar e falar aqui o Batistinha, a Prieto Automobile, 1199 Custom Car, Oscarango, Teco Calhendo e outras. Então, assim, a gente tem essas oficinas que recebem nossos jovens. Então, atualmente, a gente tem a do Leandro, né, Leandro? Qual é o nome lá da oficina? Para mim, não... É a Vintage. Então, tem a Vintage. Então, a gente tem essas oficinas que quando os jovens saem da escola, eles vão para essas oficinas. Então, voltando ao assunto da mulher, eu tenho essas oficinas, algumas delas falam assim, manda uma menina que eu preciso de uma pessoa com mais cuidado, né? Até tem um aspecto interessante que um dono de oficina falou, olha, eu tenho muitas mulheres que são clientes, elas vêm aqui na oficina, só tem homem. Você não tem uma menina aí para a gente ter aqui, porque a nossa clientela feminina vai se sentir mais tranquila, né, de ter uma mulher aqui. Então, eu queria perguntar para a Thaís o que você acha, porque eu acho que a mulher ela tem uma oportunidade forte na restauração, o mercado está crescendo, e tem muito pouca mulher que está nesse mercado, né? Então, eu queria perguntar para você e convidar as mulheres para vir e conhecer. Tem muita mulher que gosta, mas fica com o pé atrás, né? Até um preconceito invertido, né? É um machismo invertido. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria falar sobre o que o Pagotto tinha falado das oportunidades aí. Quem está querendo entrar no mercado de carro antigo, e óbvio que isso depende de aptidão, mas se você acha que qualquer coisa no mercado de carro antigo te satisfaria, entra para ser tapeceiro, trabalhar com madeira, porque a gente está precisando de gente nesses ramos aí. Estamos com um carro para restaurar e tá difícil de achar um tapeceiro para fazer capota. Que capota não é um tapeceiro normal que faz, né? É um capoteiro que faz. Sobre as mulheres, isso que o Ricardo falou é muito real. Eu vejo muito caras de oficina, né? Donos de oficina procurando mulheres para trabalhar nessa área. Só que aí vem uma dificuldade que é histórica, né?
eu sempre gosto de dizer que não é a mulher que não se interessa por mecânica. Ela foi desincentivada a vida inteira a participar desse mundo. Então, chega um ponto da vida que ela pensa, ok, isso não é para mim, e tira da cabeça, né? Então, hoje, o trabalho que eu faço de workshop para aproximar as mulheres desse mundo da mecânica, o que eu noto é exatamente isso. É um mundo que encanta a mulherada, sim, só que não passa pela cabeça delas que aquilo pode virar uma profissão. Só vai passar a ser uma possibilidade quando elas têm esse primeiro contato. Então, de repente, a gente precisa achar uma estratégia, e olha que eu tenho procurado por essa estratégia, de trazer essas mulheres para mostrar que mecânica não é um bicho de 7 cabeças, que não precisa ser um homem para entender de mecânica, né? Porque tem essa cultura, né? E olha, desde que eu comecei a escrever a coluna lá para o UOL, isso é recorrente, né? De comentários mostrando que as pessoas estão incomodadíssimas com uma mulher falando de mecânica na internet. Então, de repente é isso, é encontrar uma estratégia para mostrar para as mulheres que mecânica, que o mundo do automóvel, não só a mecânica, né, que ele é interessante, que sim, que nós estamos dispostos, nós como profissionais da área da automotiva, nós estamos dispostos a receber essas mulheres, e aí elas começam a se sentir confortáveis em procurar esses cursos, né? No clube, eu tive a oportunidade de dar aula para uma menina, né? Era a Carol, que, nossa, foi uma super aluna no curso, era super interessada, e é um perfil da mulher que procura essa área, né? Ela sabe que vai ser difícil de se afirmar nessa área, então ela é muito interessada, ela quer muito se destacar para poder ter um reconhecimento e ter respeito, né, na área. Então, acho que o ponto-chave é esse, é a gente descobrir uma estratégia para trazer essas mulheres e mostrar que é um mundo encantador. Talvez algumas ações específicas para mulheres, que eu não sou muito fã, eu acho que todo mundo tem que ficar junto, misturado, mas, de repente, para quebrar o gelo, de repente é legal ações exclusivas para mulheres. Muito legal, Thaís. A gente vê, eu acho que a maioria, como o Ricardo falou, tem um machismo invertido, né? Que é disso que você falou, sempre foi desincentivada, né? Não, isso não é para você, né? O pai não queria, o namorado não quer, né? Aquelas coisas. Mas existem muitas mulheres que gostam, que participam. A Thaís é um exemplo. Eu gosto muito também da Carla Prado, que se especializou, é um detail automotivo, ela faz curso no Brasil todo. Ela prende o cabelo, liga a politriz, faz um trabalho de detalhamento em carros, carros importantes, carros modernos, antigos, tal, né? Inclusive, ela criou lá em Águas de Lindóia, no Encontro Brasileiro, um prêmio para o carro melhor. Muito legal, né? Então, assim, a participação ainda é tímida. Da nossa parte aqui da escola, a gente tem um interesse de formar. Você falou o exemplo da Carol, ela está no mercado, é apaixonada também. Então, assim, estamos aguardando, né? Se tiver alguma menina que ainda está tímida, pode ligar para a gente, vem assistir uma aula, vem assistir uma palestra, né? E existem um monte de coisas no automóvel que seria legal, sem muita força bruta, né? Hoje em dia nós temos equipamentos que a força bruta, depois que inventaram uma chave pneumática, né, para tirar, então não tem muitas força, né? E é mais o cuidado, é mais o detalhamento, que a mulher é muito boa nisso. E vamos lá agora, Pietro, fala um pouquinho sobre o que você vê de oportunidades no mercado de restauração. Então, Pagotto, eu acho que eu concordo
com o que a Thaís colocou no início, né? Como o antigo mobilismo é um hobby, e é um hobby caro, ninguém quer deixar de praticar esse hobby, né? Mas em manter as contas em dia e jogar o futebol do domingo, às vezes o cara vai preferir manter as contas em dia. E com carro antigo, eu acho que não vai ser diferente, né? Ter o mercado anulado, eu acho que isso não deve acontecer. O que pode acontecer, né? O que eu acredito que venha acontecer é ter uma diminuição dos trabalhos, né? Carro que está muito ruim, de fato, não vai escapar da restauração, mas aquele carro que ainda está rodando, que o sonho é restaurá-lo, talvez fique só uma reforminha, né? Só uma manutenção para o dono poder curtir o carro e tudo, né? Mas é um mercado bastante promissor, como eu já disse, né, que carece, assim como o mercado de carros contemporâneos, carece de mão de obra qualificada. O mercado é grande, tem espaço para muita gente ainda. E quem não é da área e almeja entrar na área, eu acho que o caminho é procurar uma escola e também uma oficina, né, tentar conciliar os dois, vai ser o mundo perfeito aí para se desenvolver bem e rapidamente. Quem já é da área que, poxa, infelizmente nunca passou por uma escola, saca? Que só tem aquele conhecimento do dia a dia mesmo, aprendeu na raça, não fique envergonhado, procure uma escola, porque a gente já está na graxa há muito tempo e a gente continua procurando escolas até hoje, né? Não consegue fugir disso. Sempre tem alguma coisa para se aprender, seja com os carros antigos ou com os carros atuais, né? Então, procure uma escola, tenho certeza que esse conhecimento formal vai lapidar, né? Vai polir o que você já sabe, vai fazer com que você evite deixar a mão agir antes da cabeça, né? Que é o que normalmente traz transtornos para a oficina, né? E vai conseguir fazer um diagnóstico mais rápido, mais preciso, como o Pedrinho colocou, né, Pedrinho? Faz o trabalho muito mais rápido, né? Então, em vez de fazer uma embreagem em meio dia de serviço, consegue fazer 2, 3, né? Aumenta a produtividade, é um negócio bem bacana, né? Com isso, você preserva a sua saúde, você não corre o risco de se machucar, de se lesar por saber o procedimento correto, evita danos também ao patrimônio do cliente, né? Ao carro, e a gente sabe que linha premium atual custa uma bala e alguns carros antigos não fogem disso, né? Custam, às vezes, mais do que a linha premium atual. Preserva também suas ferramentas, seus equipamentos, enfim, só tem a ganhar com isso, né? E como a Thaís colocou, de que existe alguns nichos de mercado, né? A galera fica muito ansiosa, na primeira aula já quer aprender tudo e no dia seguinte, na oficina, já quer fazer tudo. E não é por aí, né? A gente está há mais de 20 anos aí batendo chave e ainda tem muita coisa para aprender, para aperfeiçoar, né? Precisa ter um pouquinho de paciência. Eu acho que é interessante, sim, procurar conhecer de tudo, mas por experiência própria eu já afirmo, cara, não vai ter braço para fazer tudo, né? Você pode fazer um curso de mecânica, entender legal, conhecer os procedimentos, fazer curso de elétrica, entender legal, conhecer bem os procedimentos, isso também com tapeçaria, com marcenaria, com funilaria e com pintura, mas a proximidade da perfeição, parceiro, só vai se dar com a prática, né? E eu duvido que você vai conseguir tempo para praticar mecânica, praticar elétrica, praticar funilaria, praticar pintura, né? Você vai ser o cara que faz tudo, mas nada com maestria, né? Tudo de maneira superficial e não com a excelência, né? Eu acho interessante conhecer de tudo para você poder delegar para as pessoas, né? Mesmo que você tenha funcionários para fazer isso daí. Na verdade, precisa conhecer de tudo. Precisa conhecer um pouquinho de tudo, sem dúvida. Senão, contexto todo do carro antigo. Isso. Legal. Então, se você vai trabalhar com parceiros, né, você precisa saber falar essa linguagem com o seu parceiro. Se você tem funcionários, você precisa
ter esse conhecimento também para fiscalizar, para orientar e tudo mais, né? Então é isso aí, vai para cima que o mercado é muito bacana. Tá bom, deixa eu também aproveitar, né? Agora falar um pouquinho do que eu acho a respeito das oportunidades, né? Também puxando a sardinha um pouco para o meu lado. O que acontece? O carro antigo, hoje em dia, eu vejo ele também como um investimento, tá? Primeiro que a gente vê quem tem um carro antigo é apaixonado, gosta do carro, gosta da história, tem prazer de ter esse carro antigo. Assim como todos os professores do curso, todo mundo que está aqui, você vê que faz as coisas com prazer, com amor. Então, assim, às vezes você tem uma oficina de carro atual, o cara vai lá, olha, o carro quebrou, conserta isso aí, eu quero gastar o menos possível, eu quero ele andando amanhã, recondiciona, põe uma peça não sei o quê, eu quero ele funcionando. No carro antigo é diferente. Ele pode se programar, ele pode deixar o carro guardado na capa, mexer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas ele vai mexer e vai fazer as coisas de acordo com a originalidade, vai fazer bem feito, e aí vem uma parte que é o que eu falo sempre quando eu dou a aula do curso de como comprar. O que você gasta num carro antigo, você não está gastando, você está investindo. Porque a partir do momento que você está restaurando o carro nos padrões originais, você está voltando aquela peça como ela deveria ser, a pintura, a tapeçaria, aquilo que você está gastando não é gastar, é investir, que às vezes no carro novo é gastar. Né? Eu já tive depoimento de pessoas que têm oficina, funilaria e pintura, por exemplo, que o cara fala, eu não vou nem pintar o para-choque do Corolla da minha mulher, porque amanhã ela vai raspar de novo, vou gastar esses R$1.000 para quê? E no carro antigo já não, olha, tem um risquinho aqui, eu quero fazer isso aí, olha, vamos fazer bem feito, que eu não quero mexer nesse carro nos próximos 20 anos, é o carro que foi do meu pai, é o carro que eu quero preservar, é o carro que meu filho, quando fizer 18 anos, vai andar. Então, assim, eu vejo a oportunidade nesse aspecto, né? E a quantidade de veículos que estão se tornando antigos, né? Eu não tenho os números agora, mas assim, a gente chegou a fazer uma pesquisa do que a gente tem de automóvel antigo no Brasil, e de tudo que a gente tem de carro antigo, a mesma quantidade tem de 20 a 30 anos, ou seja, são os próximos carros antigos, são os futuros colecionáveis e neocolecionáveis. Quando eu falo que hoje em dia o pessoal está colecionando Monza, Cadete, Escort e tal, não é mais aquele Impala, aquele Fordinho, porque a quantidade desses carros, desses 10 anos, é a mesma do que os outros 100 anos para trás. Então, tem muito carro para ser restaurado. Então, eu vejo a oportunidade, primeiro em nível nacional, que é muito legal, eu vejo também que eu participo da Federação Brasileira de Veículos Antigos, são 210 clubes, então você vê clube no Nordeste, clube no Maranhão, clube em Pernambuco, coisa que antigamente era só no eixo Rio-São Paulo, Curitiba, tal. Quer dizer, hoje em dia o Brasil inteiro tem, e muitos carros a serem restaurados. Tá bom? Então eu queria dar esse depoimento também, puxar esse lado, falar que realmente todos são apaixonados aqui. Nós estamos nos reinventando com essas lives de sexta-feira, e agora, na segunda-feira, já vai começar um curso online. Então, quem está querendo, está em casa e quer participar, quer começar a entender, a Escola de Restauração está começando um curso online na segunda-feira. Até o final do mês deve entrar também um curso online de carburadores, que provavelmente a gente vai conseguir fechar com uma aula presencial, uma aula para poder controlada, com máscara, poucas pessoas, mas vamos mostrar também a mão de obra no carburador. Então, assim, não vamos deixar a nossa paixão ficar longe de nós, e nós estamos, mesmo dentro da quarentena, participando. Minutos finais, alguém quer falar alguma coisa? Posso falar? Pode, por favor. Eu queria propor o tema da próxima live aí, se vocês concordarem, né? E o Ricardo também concordar,
porque teve muitos comentários aí do pessoal falando sobre a gasolina com quantidade de álcool no carro antigo, né? Então, nós podia convidar alguns especialistas aí, né? Eduardo Polatti, o André, e acho que seria uma boa, né? É um tema que fica aí aberto. Perfeito, perfeito, Pedrinho. Acho a sugestão muito válida. Vamos fazer o convite aí para as pessoas especializadas em combustível, né? Eu acho que é legal, sim. Realmente é a dúvida de muita gente. Nós fizemos algumas palestras, né, sobre as verdades e mitos do combustível no carro antigo, e acho que isso pode ser um tema interessante. Quero agradecer a presença de todos aí. Obrigado, Leandro. Obrigado a Thaís e ao Pietro. Eu acho que está sendo muito bacana. Eu espero que esteja tendo uma boa recepção das pessoas. Quem quiser pode fazer o comentário no Facebook, se vocês estão gostando das lives, do formato, tá? Para nós é uma delícia poder conversar, ter esse momento, mesmo estando na quarentena, falando do que a gente gosta, né? Então, se alguém mais quiser dar alguma participação, temos alguns minutos aí. Pagotto, você fala muito dos outros, mas ninguém fala de você. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui. O Pagotto, ó, só para vocês terem uma ideia, eu sei que não estava programado, você não gosta que a gente faça essas coisas. Ó. O Pagotto é um excelente escritor sobre a história do automóvel antigo no Brasil, tá? O Pagotto é um cara que tem um valor que vocês não têm noção. Além de ser um excelente apresentador e mediador, como vocês estão percebendo, é um cara que parece que nasceu para a TV, né? Só que agora nascer para a TV não dá muito ibope, não, né? Mas, assim, o perfil dele, ele apresenta muito bem. Ele é um cara que está sempre presente em todos os grandes eventos de antigo mobilismo, né? Em leilão. Agora é blogueirinho, Castilho. Blogueirinho. Blogueirinho. Fazemos live todo dia, eu e a Thaís aqui. Olha que maravilha. Instagram. Tem vocação, né, Thaís? O cara nasceu para falar. Primeiro que nasceu italiano, né? Descendente de, né? Com a mão. Muito bom. Eu só queria não deixar Então, passar batido isso, tá? Opa, que é isso. Obrigado. Bom, então, acho que dessa forma podemos encerrar, né? 8h30. Acho que todo mundo curtiu nossa live. E na próxima sexta-feira, 7h, estaremos aqui de novo. Quem quiser mais informação, escoladerestauração.com.br, clubedocarroantigo.com.br, vão ter informações aí sobre os cursos e tudo mais. Tá bom? Obrigado a todos aí. Boa noite.